Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais uma vez, esse mais é com muito entusiasmo, mais uma vez ao canal O que Rola na Geron. Sempre aqui com vocês, trazendo assuntos referentes a envelhecimento, à velhice, à gerontologia, à geriatria, a pessoas idosas, enfim, esta é a nossa cara, essa é a cara do canal O que Rola na Geronto. Sempre também tendo a responsabilidade de convidar pessoas que trabalham com essas temáticas, ou este tema, grande tema, que é o envelhecimento, para pensar o que rola no Brasil, assuntos atuais sobre o envelhecimento. E hoje o canal pautou trazer um assunto sobre ILPI, ou Instituições de Longa Permanência para Idosos ou Pessoas Idosas. E quando nós falamos em LPI, esse grande tema nos suscita várias questões, mas hoje, dentro do tema ILPI, nós vamos falar da falta ou a insuficiência de vagas para pessoas idosas em instituições públicas. Eu acho não. O nosso foco hoje é sobre quando uma família precisa institucionalizar uma pessoa, o serviço público oferece esta oportunidade? Como é esse assunto no nosso Brasil, no nosso país? E temos a grata alegria de contar com a doutora Carla Giacomin. Ela já tem um cartão de fidelidade aqui no nosso canal, devido às inúmeras vezes que ela já participou conosco de gravações, assunto sempre importante. A Carla, né, como nós a tratamos, é uma referência sobre o envelhecimento no Brasil, e não só no Brasil, uma vez que ela participa da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela faz parte de um grupo que se chama Grupo de Cuidados da OMS. Então, Carla, você é muito bem-vinda. Além de participar deste grupo que eu citei, ela é médica geriatra, ela é a coordenadora da Frente Nacional, né, das ILPIs no Brasil, que teve e continua tendo uma atuação super importante no Brasil, acompanhando o trabalho e desenvolvimento das ILPIs, e ela também é presidente de uma organização que se chama Cuidadosa, super nova, super atual, que nós já tivemos a oportunidade de conhecer o trabalho, e ela vai nos falar sobre este assunto. Antes de entrarmos exatamente nisso, eu queria dar a palavra para a Carla, fazer a saudação. Lembro que a Carla é mineira, está em Belo Horizonte, Minas Gerais. A gente precisa dizer isso, porque a questão da velhice diz respeito ao Brasil, e é sempre bom puxar os mineiros, uma vez que eu sou mineira, o Sérgio também é mineiro, então nós estamos aqui entre conterrâneos. Carla, seja bem-vinda, dá a sua saudação e vamos começar a nossa conversa, por favor. Obrigada, Marília. Obrigada, Sérgio. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade que o que rola na Geronto sempre está criando para a gente tratar de assuntos que são assuntos do momento, que são assuntos por vezes polêmicos, assuntos que demandam reflexão. Então, para nós, eu acredito que é fundamental ter esse tipo de abertura de espaço, né? Porque o alcance do que rola na Geronto é maior do que simplesmente a gente conversar entre nós aqui, tá? Carla, também vou citar um dado interessante. A Carla faz parte do ILC, onde eu e o Sérgio, né, a Ieda, não é, que hoje não pôde estar, fazemos parte também, não é? Ela é vice-presidente do ILC. Então, Carla tem muitos títulos, ela é super atuante. Hoje ela está um pouquinho resfriada, você pode perceber a voz dela, mas ela não nega compromisso. Carla, muito obrigada pelo seu esforço. Vamos lá conversar sobre este assunto que nos traz aqui a falta de vagas para pessoas idosas no país. Por que que a gente pautou este assunto? Porque agora, no final de março, exatamente no dia 30 de março, o jornal O Estado de São Paulo publicou uma matéria com este nome, de falta de lares públicos para idosos no país, sobrecarrega hospitais. Então, Carla, para a gente começar a entender este assunto, responde para nós: existe falta de vagas
públicas em instituições que possam abrigar as pessoas idosas? Isso é mesmo um fato? Marília, a gente precisa começar dizendo que não existem instituições públicas. Então, se a gente for levar ao pé da letra, é fato, porque cerca de 6% das instituições são de fato públicas. As instituições, 94% delas são privadas. Durante muito tempo, nós achávamos que as instituições filantrópicas eram em número maior do que as instituições privadas. Mas tudo leva a crer que essa situação já inverteu, né? A gente tem hoje mais instituições privadas do que instituições filantrópicas. E a gente pode talvez começar discutindo isso. Por que instituições filantrópicas? Porque a política do idoso ela nasce atrelada à questão da vulnerabilidade. E a assistência social é a política que sempre cuidou dos vulneráveis. Mas houve um tempo no Brasil em que a gente não tinha uma política de assistência social. A gente estava muito mais vinculado à questão da caridade, da filantropia, das benesses, não eram direitos, eram benesses que as pessoas tinham, né? E a população idosa que demandava cuidados e que não tinha família, não tinha renda, não tinha moradia, essa população sempre ia para aquelas entidades que durante muito tempo tiveram o nome de asilos, né? Por intermédio da nossa saudosa Tomiko Born, houve todo um trabalho para que houvesse uma atualização do pensamento acerca das instituições. E essa atualização passou, inclusive, pela tradução do termo inglês, né, Long Term Care Facilities, por instituições de longa permanência. Durante muito tempo, o Brasil teve instituições de longa permanência. A partir de um determinado momento, foi acrescido para idosos. E aí a gente criou um setor apenas para idosos. Tudo isso a gente pode conversar, tudo isso a gente pode questionar, né? Porque qual que é o maior temor da sociedade? É viver segregado. E quando eu faço uma instituição exclusiva para idosos, se por um lado isso favorece, do ponto de vista da organização do sistema, por outro lado, isso também priva essas pessoas de conviverem com pessoas de outras gerações. E isso fortalece o preconceito contra as instituições. E, nesse sentido, a gente acha que muito dessa falta de políticas traz na sua raiz o preconceito do idadismo, quer dizer, não vale a pena investir em políticas para pessoas idosas. Esse preconceito, ele reflete e ele reforça o preconceito contra as próprias instituições, que é o que a gente chamou de ILPIsmo. Mas quando você me pergunta a falta de vagas, se você pegar as apresentações do Ministério do Desenvolvimento Social, a gente tem mais de 20% de vagas abertas nas instituições que são credenciadas ao Sistema Único de Assistência Social. A pergunta é: por que não chegamos até elas? Como chegarmos até elas? Quem gerencia essas vagas? Quais são os critérios que definem que uma pessoa está em condições de ir ou não está em condições de ir, né? Então, a nosso ver, né, se você for pegar os dados do Ministério do Desenvolvimento Social, haveria vagas que não estão ocupadas dentro do Ministério, né, dentro do Sistema Único de Assistência Social. Mas o que a gente observa na realidade é que também por essa falta de acesso a essas vagas, proliferam entidades de baixa qualidade que cobram pouco e que oferecem um serviço precário. Então, na lei da assistência social, na norma da assistência social, entende-se que uma pessoa idosa somente iria precisar de um cuidado nessa instituição em razão de violência, de vulnerabilidade social, né? Então, eu acho, a minha leitura atual é que isso empurra a pessoa para a violência
E isso é mais uma violência, porque muitas pessoas já poderiam se beneficiar de um cuidado mais integral, né? Muito antes de chegar nesse ponto de não conseguirem mais se autogerir sozinhas, né? Acho que assim, esse é o pano de fundo sobre o qual nós podemos conversar. Carla, em primeiro lugar, satisfeitíssimo com a sua presença, como sempre, maravilhosa, com consistência de fala, com interessantíssimo, super atualizada. E olha, você está dizendo isso, quer dizer, tem pouquíssimas instituições públicas no Brasil. Mas, por outro lado, a Marília falou lá no comecinho, muitas pessoas estão ficando no hospital. Então, tem outras vagas, você mesma diz que tem vagas. Como é que está sendo essa regulação? Então, eu queria que você frisasse um pouco mais. A falta de vagas para pessoas idosas em instituições de longa permanência, públicas ou não, estão sobrecarregando os hospitais de verdade? Sérgio, eu tenho de Belo Horizonte o caso de uma senhora que morou em um hospital durante 11 anos e meio, porque ela não tinha idade suficiente para ir para uma instituição. E ela só pôde ir para essa entidade depois de ter passado 11 anos e meio hospitalizada. Acho que qualquer um de vocês ou das pessoas que estão nos escutando, nos vendo, sabe de pessoas que foram abandonadas em hospitais, ou sabem de pessoas que não foram abandonadas, mas cujas famílias não têm a menor condição de recebê-las de volta para cuidar daquela complexidade de cuidados que aquelas pessoas apresentam hoje, né? Então, pensem comigo, é, uma diária num hospital do SUS custa R$ 1.000. Então, se uma pessoa fica 60 dias no SUS, hospitalizada por razão social, sem ser hospitalizada por razão clínica, razão que justifique a permanência dela no hospital, serão R$ 60.000. E mais, um leito ocupado durante 60 dias por uma pessoa que já não necessita mais o cuidado hospitalar. E, infelizmente, o que que a gente observa? A falta de acesso a vagas tem levado a que pessoas sejam institucionalizadas dentro dos hospitais. Só que o hospital é o pior lugar para uma pessoa morar. Qualquer hospital deve ser excepcional, né? O hospital é um meio hostil, especialmente para as pessoas mais velhas. É ali que aparecem as confusões, é ali que acontecem situações, por exemplo, de lesão de pele. Às vezes aquela pessoa era acamada, estava na casa da família 15 anos, nunca teve uma lesãozinha de pele. 2 semanas no hospital e ela está toda cheia de ferida. Por quê? Porque não tem o cuidado gerontológico, né, necessário, não tem equipes adequadas. Gente, tem hospital que não tem cadeira para o acompanhante, né? Então a pessoa é obrigada a ficar deitada o tempo todo. Então não dá para a gente comparar qual é a necessidade de um cuidado hospitalar e a necessidade de um cuidado de um, de um cuidado que se dê no âmbito de uma residência. Esse é outro detalhe que eu acho fundamental. Nós não queremos instituições. Nós queremos unidades residenciais de cuidado, onde possa acontecer o cuidado, que não se perca esse aspecto residencial, que é o que garante a minha identidade, que é o que garante a minha dignidade, né? Eu não sou o leito 414, eu sou a Maria, eu sou o José, eu tenho uma história e eu quero que as pessoas me cuidem com base na minha história, reconhecendo as minhas preferências, né? Então, eu acho que tem toda uma necessidade da gente rever. Hoje, vocês viram, o SUS lançou uma, uma lei que altera a lei que cria o SUS, em que ele fala que o cuidado humanizado é um pilar, é uma diretriz do SUS, né? Então, da mesma forma, a gente quer um cuidado humanizado nessas residências coletivas que acolhem pessoas idosas que precisam de cuidado.
Além do que, né, cara? Primeiro, oi, desculpa o atraso, né, querida? É, além do que, uma coisa que é muito importante da gente lembrar, o hospital, você já colocou muito bem que ele é inóspito para o idoso, né? Ele é o pior lugar para ele estar, por N razões, inclusive por conta do índice de infecções hospitalares que ele tem lá dentro. Então, o idoso que fica muito tempo no hospital, ele pode uma vez já tem essa situação crônica controlada, ele, por uma questão social, está lá. Ele pode vir a desenvolver quadros infecciosos graves, e morrer por causa disso, sem que isso fosse necessário, única e simplesmente porque ele está num local que não é adequado para ele. Então, é importante que as pessoas entendam que, assim, eu estou deixando ele lá porque lá ele vai ser, entre aspas, melhor cuidado. Será mesmo? Né? Eu acho que não. Acho que existem as rotinas do hospital, existem as regras, etc., mas ele está longe de ser uma casa, né? Ele está longe de ser um espaço que de fato é acolhedor. Ele é o local onde eu vou para sofrer algum tipo de intervenção clínica ou cirúrgica para melhorar a minha condição, o meu problema de saúde naquele momento. Mas não é um lugar que eu devo ficar. Ele não é feito para isso. Tá? Então, se eu penso no bem da pessoa idosa, eu também tenho que pensar que o bem dela não está associado a isso, né? O outro público que sempre é lembrado para ir para essas casas é a população que vive em situação de rua, né? É a mesma Então, coisa. até os Uhum. 59 anos, 11 meses e 29 dias, ele pode morar na rua que ele não incomoda ninguém. Mas aos 60, idoso não pode ficar na rua, tem que ir para casa, né? E aí o que que a gente observa? Um total desassossego. Por quê? Porque a gente tem que reconhecer a individualidade de cada pessoa, né? A gente já viveu situações que uma pessoa que viveu, que teve a sua vida em trajetória de rua, ia para casa para essa instituição, mas na hora de dormir colocava papelões no chão, porque foi como ela aprendeu a dormir, entendeu? Então, assim, é a gente querendo normatizar, né? Padronizar circunstâncias que não precisava ser assim, tá? Dentro dessa lógica, Carla, assim, a gente já falou da questão da sobrecarga, entre aspas, né, do uso dos leitos hospitalares para acolher pessoas idosas que precisariam de mais cuidado. Do seu ponto de vista, por que você acha que ainda hoje nós temos uma menor oferta de instituições públicas que possam receber as pessoas idosas que precisam de cuidados de longa duração? Eu acho que está tudo dentro de várias situações que estão concatenadas umas com as outras. A gente já começou falando do idadismo, que é essa negação do envelhecimento. Então, a gente nega o envelhecimento como indivíduo, a gente nega o envelhecimento como sociedade, a gente nega o envelhecimento como política pública, né? Até hoje, o envelhecimento não serve como eixo estrutural para o planejamento, né? Então, das políticas, dos serviços, e deveria. Então, esse é um ponto. O outro ponto é o familismo, porque na nossa legislação e na nossa cultura está escrito a família, a sociedade e o Estado devem apoiar, cuidar, amparar, etc. Só que desse tripé da Constituição, que está lá no artigo 230, só a família tem nome, endereço, CPF, né? E eu posso ir atrás dela. E quando essa família não consegue cuidar, ou eu criminalizo, acusando-a dela ser negligente com a pessoa, né? Ou eu não ofereço alternativas para essa família, tá? E o que a gente tem de instituição de porta aberta no nosso país chama-se hospital, né? São as UPAs, são os hospitais, onde a pessoa vai, né? O SUS é universal, as outras políticas não são, né? Então, essa é uma questão. Além desse familismo que remete à família essa responsabilidade sem dar o apoio necessário, existe o que a gente chama de sexismo, porque na família espera-se que uma mulher cuide. Só que as mulheres mudaram, as famílias mudaram, né? A gente não tem o mesmo número de filhos que já teve, a gente não tem mulheres desocupadas, né, para se ocupar apenas do cuidado, sendo que o cuidado é extremamente opressivo, cansativo, né, exaustivo para uma pessoa que cuida. Então, não raras vezes a gente tem uma cuidadora adoecida,
dessa solidão, desse desamparo, que é cuidar de uma pessoa que eu não tive também formação, né, cuidado da política que venha me orientar, como é que eu devo transferir, como é que eu devo modificar a posição na cama, qual que é a melhor hora para eu fazer uma determinada atividade ou outra. É tudo intuitivo, né? Outro eh, preconceito que está também justificando essa falta de investimento é o próprio ILPIsmo, né? Outro preconceito, que eu não sei nem dar o nome dele, né? É você pensar que desde 2007, nós estamos em 2025, o Sistema Único de Assistência Social transfere para as cidades de grande porte um valor de R$ 72 por mês para o cuidado de uma pessoa idosa, ou de uma mulher vítima de violência, ou de uma criança, de um menor que esteja infringindo a lei. Então, isso é da discricionariedade do gestor local. Onde você acha que ele vai investir esses R$ 72 desde 2007? Eu entrego para você uma pessoa idosa com toda a sua demanda de cuidados e, em troca, eu te ofereço R$ 72 para você cuidar, tá? Então, nós toleramos essa situação. Então, uma parte da nossa responsabilidade como sociedade é também ser omissa em relação à omissão do Estado, tá? Então, vocês veem que está tudo intrincado, né? É difícil pegar um fio da meada. Mas o que eu queria dizer para vocês, para todos nós aqui, é uma reflexão que eu faço. Ninguém está satisfeita com a qualidade do cuidado que é prestado nas entidades hoje que estão disponíveis. Beleza. O que que nós podemos fazer para mudar essa realidade? Fingir que não existe? Uhum, É isso que está sendo feito. A gente uhum, está fechando a porta, né? uhum, E aí aparece na mídia as tragédias, o uhum, cárcere privado, as uhum, contenções, uhum, algumas vezes incêndios, né? uhum. Esse tipo de situação que a gente não quer, não pode mais admitir, gente. Perfeito. Nossa, Carla, você é assim excepcional porque você mexe exatamente nas questões e vai descrevendo com uma nitidez, com uma sabedoria e escancara esta realidade. Eu só queria lembrar que nós estamos num ano de conferências, né? E vamos culminar com a Conferência Nacional da Pessoa Idosa lá em novembro. As conferências já estão acontecendo no nível municipal, no nível estadual. E aproveitamos esta oportunidade que você fala, onde que nós temos esta responsabilidade também de mudar esse cenário. Eu penso que as conferências também podem ser também, não é a solução, mas também pode nos apontar isso. E aí, Carla, como eu comecei a nossa conversa destacando esta matéria que foi publicada pelo Estado de São Paulo, e aí eu pergunto para você, a cidade de São Paulo, hoje ela tem 2 milhões, hoje não, segundo o censo 2022, tinha 2.023.000 pessoas idosas, né? E as instituições de longa permanência, de acordo com a norma da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, define 3 níveis de atuação de atendimento às pessoas idosas. E aqui, no grau 3, que são aquelas pessoas com comprometimento maior em todas as suas necessidades, as suas atividades básicas de vida diária, no município de São Paulo, a gente tem apenas 60 vagas. E a gente tem 570 para todas as pessoas idosas que precisam. Então, assim, isto é um escândalo em termos de necessidade. Aí entra a justiça, e é esse ponto que eu queria colocar com você. Será que a gente já está no processo de judicialização da questão das vagas para instituições? E aí vem a justiça que chama a Prefeitura de São Paulo e lhe dá um prazo para que, num período, né, que eles estão dizendo aqui, de 30 dias, que ele possa dobrar o número de vagas para o grau 3, que é um problema super sério para as famílias, é exatamente, fica esperando essa vaga no hospital por vários e vários meses, talvez anos, inclusive, né? Então, você acha que esta é uma solução quando você terminou no seu bloco anterior dizendo das nossas responsabilidades?
E a gente conhece até outros estados, especialmente o estado do Ceará, que o promotor Alexandre Silva tem, Alexandre Silva não, Alexandre Alcântara, né? Ele tem uma atuação muito firme, muito presente nas instituições de longa permanência. Comente isso. Você acha que precisamos disso, da justiça para pressionar o público, uma vez que a assistência social é direito de cidadania para atender as famílias? Eu queria que você refletisse sobre essa questão da presença e participação. O Ministério Público, ele é, vamos dizer assim, é aquele que representa o povo contra o governo, né? Então, o governo não, o Estado. Então, compete a ele é, tomar ciência do que está acontecendo. Eu posso discutir a questão dos prazos. O prazo pode ser absolutamente insuficiente ou inadequado, né? Mas eu também devo discutir, e aí eu devo discutir não só com o Ministério Público, mas com todo o sistema de garantia de direitos, que a instituição, que a gente prefere chamar de unidade residencial de cuidado, ela é parte desse sistema de proteção, né? Por quê? Porque é um lugar onde a pessoa pode sim ser acolhida e resgatar sua dignidade. Eu aposto numa unidade residencial que me ofereça, né, não só cama, mesa e banho, não só abrigo, não, né, mas que me ofereça oportunidades de crescimento, oportunidades de aprendizagem. Então, eu acho que esse olhar sob a perspectiva de uma residência onde acontecem cuidados precisa ser lembrado em qualquer dos níveis. Agora eu queria retomar o seguinte: uma pessoa grau 1 para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária é aquela pessoa que é totalmente independente. Eu pergunto, o que faria uma pessoa totalmente independente ir morar numa unidade residencial de cuidados? Se a família, e a família brasileira nós sabemos, mais de 50% depende diretamente dos recursos das pessoas idosas. Mais de 70% dos idosos recebem menos do que 2 salários mínimos por mês. Se essa família concorda com essa pessoa então vai morar na unidade. A nossa legislação estabelece que 70% dos recursos dessa pessoa devam ficar na entidade. Isso está lá no artigo 35 do Estatuto da Pessoa Idosa. Então, a família ela vai reter essa pessoa enquanto ela puder. E ela só vai admitir que essa pessoa saia quando ela não der conta mais, quando ela não der conta de cuidar, quando ela não der conta de sobreviver e cuidar com aqueles recursos, porque ela sabe que na hora que a pessoa idosa vai para a unidade, ela perde aquela renda. Então não tem interesse nem da pessoa idosa, porque ela não precisaria ir para uma unidade residencial de cuidados, se ela está completamente autônoma, e nem da família, né? O problema começa com as demências. O problema começa com as rupturas de vínculo por relações conflituosas no passado, né? Então não é raro uma família dizer: eu cuidaria de qualquer um, mas não cuido dele, né? Então assim, eu estou disposta a cuidar, mas não dessa pessoa. Então são situações que a legislação também tem que abrir os olhos para elas, porque a gente não pode obrigar afeto, a gente não pode, né? A gente pode exigir contrapartida, a gente pode, mas a gente não pode exigir o sentimento, né? Então, assim, tudo isso concorre para que haja falta de vagas. Outra coisa, eu vou pegar uma pessoa que tem grau 3, uma pessoa que está totalmente dependente, seja por uma questão cognitiva ou uma questão física. R$ 72 pagam o cuidado de uma pessoa? Quanto custa cuidar, né? Então, eu acho que isso aí também está dentro dessa lógica. Ela é só um adendo, queria a sua opinião. Quando a gente fez o inquérito lá das instituições, lá em 2015, 18, né? Uma coisa que chamou muito a atenção foi que nas instituições ligadas ao SUAS, uma boa parcela delas, nós encontrávamos com pessoas
que foram colocadas lá pelo Ministério Público, mas elas muitas vezes nem idosas eram. Elas tinham problemas de saúde mental. Então, a gente tem uma realidade que muitas instituições, principalmente as filantrópicas e as públicas, elas vivenciam. Que onde, quando eu não tenho onde colocar essas pessoas que precisam de cuidado e não pode, ou não tem família, ou a família não assume, ou não acha essa família, elas são, por ordem do Ministério Público, colocadas dentro das instituições de pessoas idosas. No entanto, elas são lá colocadas sem acompanhamento psiquiátrico, sem nenhum tipo de assistência, convivendo com pessoas idosas em diferentes graus de dependência e colocando, dependendo do problema que ela tem, ela podendo vir a colocar essa pessoa em risco, não por conta dela, mas por conta do problema dela não estar sendo adequadamente assistido. Eu queria que você comentasse isso um pouquinho, se a frente também vivenciou esse tipo de problema, para que a gente possa chamar a atenção que existe um hiato aí que também precisa ser melhor visto, né, para garantir um melhor cuidado para essas pessoas. De fato, Ieda, o que a gente está observando é o seguinte: vamos partir das grandes mudanças que aconteceram, especialmente na saúde mental. Então, durante séculos, as pessoas excluídas eram as pessoas também que apresentavam transtornos mentais. Os psicóticos, os esquizofrênicos, as pessoas com drogadição, né? Todas as circunstâncias aí que levavam a sociedade a não querer enxergar essas pessoas. Então, essas pessoas, pessoas que tinham questões de gênero que as famílias não aceitavam, né? Essas pessoas foram manicomializadas, elas foram levadas para manicômios. Vocês conhecem aqui Barbacena, né? Um manicômio tenebroso que a gente teve durante muito tempo e que durante muito tempo era a regra. Então, todo o movimento antimanicomial que nós defendemos, né? Nós defendemos a luta antimanicomial mediante uma rede de atenção psicossocial, né? Então, assim, para você tirar do manicômio, você está oferecendo para a pessoa e para a família recursos, né? Podem ser locais, podem ser CERSANs, podem ser CAPs, né? Centro de Atenção Psicossocial, podem ser serviços de residência terapêutica, que é destinado exatamente para essas pessoas que foram internas de hospitalização, né? Psiquiátrica. Mas o que que a gente observa? As famílias esperam essa pessoa completar 60 anos. E aí vão tentar levar essa pessoa para dentro de uma unidade de idosos, né? Então, e quando eu falo as famílias, gente, eu não estou culpabilizando de forma nenhuma as famílias. Pensem que às vezes são vínculos que foram rompidos, né? Então, o buraco é mais embaixo. O buraco é mais embaixo. Agora, o que que a gente está fazendo hoje? Quando a gente faz de conta que não existem essas entidades de cuidado, né? Essas entidades que acolhem idosos, a gente está dificultando a chance de apoiar famílias, residentes, equipes, porque as equipes também são desamparadas. Elas também estão cuidando mal por não saberem como cuidar. Uma pessoa que tem um transtorno mental, mesmo um processo demencial, quantas vezes aquilo desestabiliza toda uma relação familiar, né? Dentro de uma residência de idosos, como orientar o cuidador para que ele não grite, como orientar o cuidador para que ele não pegue abruptamente, como orientar o cuidador para que ele não contenha, né? É disso que nós estamos falando, tá? Então, dessa demanda que não é só uma demanda de vagas, é uma demanda de qualidade de cuidado, tá? É a vaga, mas atrelada a um cuidado que realmente seja integrado, integral, humanizado, né? Individualizado, centrado na pessoa. Carla, isto que você está falando é fundamental. E, inclusive, quando a gente vê toda essa luta antimanicomial, também a gente tende a perceber que, muitas vezes, as instituições para pessoas idosas também estão dentro dessa coisa. A Tomiko até chamava de instituição total, né?
é, é, a gente tem aí todo um ILPismo, quer dizer, um preconceito contra as ILPIs, mas vem de toda uma história de como essas instituições foram criadas, né? Hoje a gente nem fala mais em asilo, né? Porque é o depósito de velhos, tá certo? Então, esta mudança de mentalidade que tem de ser centrada no cuidado integral e humanizado às pessoas idosas, né? Ela tem de ser em todos os níveis, inclusive de necessidade. Quando a Marília te pergunta das instituições grau 3, que são aquelas que deveriam estar internando, ou acolhendo, melhor, acolhendo pessoas, por exemplo, com demência, uma pessoa num pós-operatório, uma pessoa com uma sonda, né? E que as instituições, né, para idosos, muitas, como você está falando, não têm essa capacidade de estar fazendo. Então, tem muito, eu achei muito interessante essa questão que você colocou. Nós já estamos acabando, né? Nossa gravação de hoje, mas eu achei muito interessante que você está propondo agora uma nova mudança de nome, quer dizer, mudar de asilo, né, para ILPI já foi um grande ganho. Mas ainda temos muitas coisas a resolver dessas instituições. Muitas dessas instituições são instituições totais, não é? Então, qual é o nome, então, que a Frente Nacional das ILPs, você até já falou, mas eu queria que você reforçasse, propondo para essas locais onde os idosos vão morar, né? E por que essa proposta de mudança, não instituição? Quando houve a consulta pública para a Política Nacional do Cuidado, nós tivemos mais de 800 participações da sociedade. E nós, do Grupo da Frente, nós fizemos várias inserções solicitando a inclusão da pessoa idosa que mora em unidades residenciais de cuidado dentro da política. Nós queríamos garantir que essas unidades compusessem a política. Para nós ainda não está claro se essas unidades comporão a política, tá? Porque a pessoa idosa aparece como grupo prioritário, mas, a nosso ver, a ênfase dada à política ainda é não, é muito mais para quem cuida do que para a pessoa que é cuidada. A nosso ver, deveria ser uma díade, porque a pessoa só cuida porque alguém precisa ser cuidado, né? Então não existe a figura da pessoa que cuida se não houver alguém que demanda cuidado. E no caso da pessoa idosa, nós sofremos, todos nós que estamos aqui somos geriatras e gerontólogos, nós sofremos com a falta de investimento na formação, né, de profissionais, desde o nível básico até o nível de especialistas. Então, assim, só 0,6% das vagas de residência médica são para geriatria e sobram vagas porque faltam candidatos, né? Então, para vocês verem assim que nós estamos caminhando numa velocidade estratosférica para um envelhecimento que vai demandar um tantão, que já demanda, não estou negando o que já existe, mas que vai demandar ainda mais respostas que nós nos recusamos a olhar, né? Então, esse é o convite. Quando a gente quer mudar o nome, não é mudar o nome só para inglês ver, não. É mudar o nome para mudar o foco, né? Para poder trazer esses dois aspectos que para nós são fundamentais: a casa, a residência e o cuidado, né? As pessoas vão ali porque elas precisam residir num lugar que ofereça cuidado. Eu queria lembrar, porque às vezes as pessoas não têm oportunidade de conhecer outras realidades. Nós temos uma amiga que acabou de voltar do Japão, e no Japão tem muitas unidades de cuidado, muitas. Então aquela lógica que o japonês vai cuidar do seu pai e tal, o idoso, tará, aquilo ali também já ficou para depois, tá? Porque a sociedade criou outras alternativas. E aí a comunidade cuida. Só que nós não temos aqui no Brasil essa tradição de uma comunidade voluntária que vai lá prestar esse cuidado. A gente pode ir na França, e na França a gente tem diversos tipos de residências, inclusive residências, como em outros países da Europa e da América do Norte, residências direcionadas a determinados públicos. Por exemplo, unidades específicas para pessoas com Alzheimer e demências,
Pode ser uma alternativa? Pode. Ainda não é no nosso meio, né? É, quando eu penso na Inglaterra, eu visitei unidades lá que chama care homes, né? Casas de cuidado, lares de cuidado. É, e lá nesses lares, gente, tinha bar que as pessoas podiam tomar uma cerveja, tinha café que elas podiam ir lá e se servir de café. Porque no Brasil, não só você perde a identidade, você perde a privacidade, você perde a liberdade, você perde a cidadania e ainda por cima você perde qualquer forma de prazer. Porque as nossas instituições são moralistas. Então entrou aqui dentro, não pode namorar. Namorar só depois. Morar junto, deitar junto só depois de casar, né? Beber, nem pensar. Então, são muitas questões, gente, que a gente precisa pensar como que eu quero quando for a minha vez. Será que eu quero ser cuidada dessa forma? Eu sou uma forte candidata a demandar esse tipo de cuidado. Eu não tive filhos, né? Então, quem vai cuidar de mim? Se tudo correr bem, meu marido vai morrer antes. Eu sou a caçula da minha família. Então, se tudo correr bem, eu sou uma candidata, né? E eu quero ser muito bem cuidada. Eu faço questão, né, dos meus direitos. Eu tenho lutado por isso e vou continuar lutando. Só Uau. para ficar claro, então, é Unidade Residencial de Cuidado. É um nome muito interessante e eu gostei muito desse nome. Muito obrigado. É isso mesmo, unidade residencial de cuidados, Carla. Eu acho que é uma proposta bastante oportuna. E, se eu não estou enganada, foi em 2004 que a SBGG fez aquela publicação fazendo a proposta da mudança do nome. E aí, de novo, a gente traz a lembrança da Tomiko, que foi uma colaboradora bastante importante nesse processo. E agora, à frente, né, Carla, na qual você coordena, já vem com essa proposta. Vamos todos juntos nessa possibilidade e ver o que precisamos fazer para trazer. Eu acho que a substituição de instituição é uma boa, não é nem alternativa. Como você disse, o nome é uma identidade, né? Passa a ver diferente a situação. Carla, querida, está acabando, já acabou, aliás, né? E nos resta agora, como canal que rola na Geronto, te agradecer. Ieda, chegou um pouquinho mais tarde, teve um compromisso, mas Ieda, que bom que você está aqui. Sérgio, Carlas, como eu disse, você é nossa é, preferencial. Eu não sei quantas vezes você esteve conosco em tantos outros assuntos e com certeza voltará. E você que nos acompanha, muito obrigado pela sua atenção. Né? Ajude-nos na divulgação do canal. É super importante você se inscrever, né? Você dar o like que gostou. Isso favorece a existência do canal. E para terminar, Carla, a última palavra é sua e depois, se Eda e Sérgio quiserem usar também, está aberta aí. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu acho que a gente tem que conversar sobre isso. Acho também que são temas polêmicos que cabem diálogo, tá? Uhum, Então, nós precisamos ter muita capacidade democrática para uhum, lidar com pensamentos divergentes, né? uhum. Então, a nossa ideia é que o Brasil não repita erros que outros países já repetiram, já cometeram. E um dos maiores erros é separar a saúde, a assistência, né, e o cuidado. Eu acho que não. A gente tem que trabalhar integrado. São políticas complementares, né? E as pessoas brasileiras precisam muito. E os idosos brasileiros, 80% deles são totalmente SUS dependentes, né? Uhum. E, obviamente, a grande parte deles também dependem da proteção social do SUAS. Perfeito. Ela, querida, eu só quero agradecer aqui. Toda vez que você vem, eu aprendo muito. Sabe que eu te amo de paixão. E toda vez que você está aqui, eu aprendo cada vez mais. Então, acho que para mim, para o canal e para todo mundo que nos escutou hoje, foi um ganho absoluto. Muito, muito obrigada. Faço as mesmas considerações da Ieda, Carla. Você é fantástica, fantástica mesmo. E eu queria dar a todos a seguinte mensagem: que a gente consiga, neste país, Brasil, ter
unidades residenciais de cuidado de altíssima qualidade, com a integração SUS-SUAS. Carla, sua mensagem é atual, fundamental e necessária. Muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Obrigada.